Olá a todos, amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite para vocês. Para você que não me conhece, o meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Já faz, acredito que mais de 2 semanas que eu não gravo vídeo para vocês aqui, mas eu estarei agora fazendo um vídeo. Neste vídeo eu estarei entregando, como sempre, uma revelação do Senhor que Ele me deu com a cantora Simária, ok? Também estarei aqui falando sobre, reagindo a um vídeo a partir de agora da cantora Shirley Carvalhais. Eu assisti, na verdade eu vi um trecho apenas, um trecho de uma entrevista que ela deu para o apresentador Pedro Bial, e é este vídeo que eu vou estar reagindo a partir de agora junto com vocês, porque é um show de apostasia. Para você que não sabe o que é apostasia, você vai saber a partir de agora. Amém? Então fica comigo. Não se esqueça de deixar o seu like, deixa os seus comentários. É muito importante saber a tua opinião a respeito do que eu vou falar a partir de agora. Deixa o like também, porque deixando o like, você vai fazer com que o YouTube encaminhe o meu vídeo para que outras pessoas possam estar também assistindo e ouvindo o que eu tenho para falar aqui a partir de agora. Amém? Então, eu quero dizer que é um privilégio estar aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor e jamais Ele vai nos desamparar. Tô barbudinho, né? Como tem aquele louvor, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Eu não sou Arão, mas eu sou o profeta Gleison Góes. Amém? Cada um, Deus fez com uma digital diferente. Teu chamado, teu ministério não é igual ao meu. A Bíblia fala na palavra do Senhor, cada um cumpra o teu ministério, né? E também fala que procura apresentar-se a Deus como obreiro, e obreiro também aprovado, que não tem do que se envergonhar. O que é? Escândalos, baixaria, confusão, envolvido em polêmicas, digo no sentido de que manchem a imagem dos servos do Senhor, que manchem a imagem do Evangelho de Cristo. Não tem nada a ver com as pessoas te chamarem de louco. Ai, você entregar uma revelação, louca, esquizofrênica, doida. Isso aí também João Batista era chamado de louco. Os discípulos da Bíblia, todos eles eram todos chamados de louco. Isso aí não tem nada a ver de escândalo para o Evangelho de Cristo. O que eu estou falando são pessoas que comercializam a palavra de Deus, o louvor, o Evangelho, ficam ricos, juntam fortunas usando o nome de Deus, e aí as pessoas do mundo ímpia falam assim, aquele pastor ali é ladrão, aquele pastor ali, Deus que me livre de ir para a igreja, porque aquele pastor ali, olha lá, fulano de tal é ladrão, é milionário, enquanto outros são pobres, passam fome, olha lá, o outro usa a imagem de trans para ganhar dinheiro, assim, esse tipo de escândalos, ok? O outro com Rolex de 100 mil, tal pastor com Rolex de 100 mil e o membro da igreja passando fome. Eu já ajudei pessoas de igreja, tá? Que tava passando necessidade. Eu dei cesta básica para ele, eu falei assim, senhor pastor, irmão, pelo amor de Deus, eu fiquei... ele não sabe nem que eu existo praticamente. Então assim, tem pastor, a igreja é tão grande, tem pastores, na Universal, por exemplo, essas igrejas grandes, vai lá no púlpito e pergunta, Valdomiro, Agenor Duque, Valadão, de Macedo, qual o nome daquele membro ali? Eles não sabem nem sequer o nome dos membros. Malafaia, qual o nome daquele membro ali da igreja? Não sabe. Quanto mais visitar essas ovelhas, ir na casa dessas ovelhas, perguntar como que tá, se tá passando bem, dar um aconselhamento ali quando tá no problema conflituoso ali de casal, ou com filho problemático, ali... Os pastores de antigamente eram assim. Eles iam nos lares saber quando tinha algum problema matrimonial entre o marido e a mulher, ele visitava, um problema com os filhos, ele aconselhava, era assim. Mas hoje em dia, a maioria dos pastores não querem saber disso. E quando eles querem e pregam a verdade, a doutrina santa, que a doutrina do Senhor Jesus não é de Deus é amor, a doutrina de Deus não é da Assembleia, a doutrina de Deus não é da Batista, a doutrina de Deus não é da Adventista. A doutrina, o Evangelho Santo do Senhor, é o ensinamento de Cristo que não tem dono. Não tem dono. Porque Billy Graham, porque Davi Miranda, porque Martim não sei quem, porque... Não. Vocês podem
observar qualquer homem de Deus, e olha, tal irmão pregava assim, pregava o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina do Senhor Jesus. Mas tem gente que confunde. Eles estão atribuindo a doutrina de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, a uma pessoa, a um pregador, a um ser humano, e não. A doutrina de Cristo, ela não é particular de ninguém. Ela não é uma marca registrada de um pastor, de uma determinada placa de igreja, não. O Evangelho de Cristo é um ensinamento, né, os quais homens inspirados por Deus escreveram os livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse, tal. Então eles escreveram um livro, né, que é inspirados pelo Espírito Santo de Deus, o qual denomina-se o Evangelho Santo de Jesus Cristo, que deve-se ser ensinado em todas as igrejas, sem tirar, sem aumentar, nem diminuir, para não haver essa divergência, essa confusão de placas. Uma igreja liberal pode tudo, a outra já... Então, mas o Evangelho de Cristo é um só. As pessoas que estão se atualizando, se modernizando com o mundo. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Mas o que eles fazem? A Bíblia fala, sabemos que somos nascidos de Deus, nós sabemos que somos nascidos de Deus, e que o mundo todo já sob o poder do maligno. O mundo todo que a Bíblia fala é assim, essas pessoas, a política corrupta, o meio artístico, o carnaval, essas coisas. Não é que Deus perdeu o controle da terra, que o diabo está se barbarizando e Deus está assim, com impotência sobre o inimigo, não. Deus é soberano, a Bíblia fala que Deus humilha-se, se curva sobre a terra para contemplar tudo o que está acontecendo sobre a terra. A Bíblia fala que Deus, os olhos do Senhor estão atentamente sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Até quando o anticristo aparecer na terra, ele vai aparecer, em Apocalipse está escrito que Deus deu poder a ele, permissão para que ele faça isso, para que ele faça aquilo outro. Para quê? Eu acredito que provavelmente como está acontecendo agora, nesses últimos dias, para se estreitar, para que o povo possa acordar e despertar, porque o povo está dormindo num sono da indolência. Aí Deus está permitindo coisas para ver se o povo acorda. Né, irmãos? É assim, vai ter que ser assim. Porque de uma forma através de formas de alerta, o povo não está despertando, então vai ter que ser pela dor, vai ter que passar por tudo isso. Inclusive, o que fala em Apocalipse, quando o filho da perdição se revelar. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Vamos a Shirley Cavalhais. Olha, a revelação que Deus me deu com a cantora Simária, na madrugada eu estava dormindo, Deus me mostrava um tumulto no Brasil. Irmãos, eu não sei se vai ser, porque às vezes Deus revela uma pessoa e vai ser outra. Eu acho muito pouco provável, mas pode acontecer, tá? Tava um tumulto, irmãos, um tumulto, um pega pra capar, aquele no Brasil, todo mundo comentando a morte da cantora Simária, irmã da Simone, da dupla Simone e Simária. Todo mundo comentando reboliço. Na revelação que Deus me deu, ela caía, era como se tivesse tido um acidente aéreo, alguma coisa assim, porque ela caía no mar, sabe, irmão, no rio, ela afundava no rio. Entendeu? Ela afundava no rio, eu via assim ela afundando, aí eu olhava ela naquele rio escuro, era nas águas, eram em águas, parecia um mar ou um rio, não sei se era um mar ou um rio, né, irmão? Mas pelo que eu me lembro, parecia águas, eram águas, irmãos, eu não posso falar que é mar ou rio, mas era como se ela morresse, mas como eu não vi um avião, Deus não me mostrou um avião, Deus não mostrou nada, mas ela afundava dentro das águas. Então eu pensei assim, será que vai acontecer uma tragédia aérea com ela e o avião vai cair no mar, no rio, alguma coisa assim, na Amazônia? Não sei, porque eu via, ela afundava no rio, ela morria. Eu falei, meu Deus, é aquela falação, aquele falatório, no Brasil comentando sobre o que tinha acontecido com a cantora Simária. Então, por isso que eu entendi que deveria ser algum acidente aéreo, alguma coisa, porque ela afundava.
Ela afundava dentro dessas águas. Entendeu? Ela afundava. E todo mundo comentando sobre essa situação, sobre o que tinha acontecido com a Simária. Eu falei, meu Deus, Simária! Foi essa a revelação que Deus me deu. Então, olha, irmão, né? Eu acredito que essa mulher vai morrer, viu? Porque foi isso que Deus me mostrou na madrugada. Ela afundando assim, sabe? Dentro das águas. E pode ser que não seja ela, pode ser que morra alguma cantora dessa forma aí. Pode ser que o avião de alguma cantora caia, ela morra, sei lá, o avião dela caia no mar, ou vai cair dentro do rio, né? Pode ser. Entendeu? Pode ser que não seja Simária, mas na revelação que Deus me deu, era a cantora Simária, irmã da Simone. Ela morria e caía dentro de águas. Descia assim, ó, ia descendo. Como se fosse no mar, assim, no rio, na profundeza do rio, na profundeza do mar, assim, ó. Aí eu pensei assim, deve ser algum acidente aéreo, um avião, uma aeronave que vai cair, ultraleve, que vai cair nas águas e ela vai afundar e vão procurar o corpo dela, porque tava todo mundo comentando, tava um comentário, assim, muita gente comentava sobre esse acidente aéreo com essa cantora. Entendeu? Pronto, entreguei a revelação. Vamos reagir agora a Shirley Cavalhais, amém, irmãos? Fiquei surpreso também na hora, com esse acidente. Na hora eu acordei assim meio, Jesus, Simária, que é isso, meu Deus? E ela afundava, irmão, como se tivesse um acidente de avião, desses ultraleves. Vamos assistir agora a profanação da cantora. Eu tô de barba, vocês gostaram da barba? Não sei se eu vou tirar, deixar com carinha de bebê mais novinho, um profeta mais novo, né? Com 41 anos de idade. Mas não sei se eu vou deixar a barba. Deixa eu ver se o microfone tá bem. Peraí. Tá ótimo, graças a Deus. Vamos reagir aqui agora à profanação de Shirley Cavalhais. A esculhambação no programa onde Pedro Bial teve que pregar para Shirley Cavalhais, como a Bíblia fala que se a gente não pregar, as pedras vão clamar, as pedras estão clamando. Porque Pedro Bial pregando para Shirley Cavalhais é realmente o fim dos tempos. Vamos assistir? Vamos juntos. Shirley Cavalhais. Uma vergonha, que ela envergonhando o evangelho de Cristo. Ela despregou tudo que os servos de Deus pregam. Um show de vergonha. Eu fiquei envergonhado quando eu vi o show. Eu fiquei escandalizado com o vídeo da Shirley Cavalhais. Foi um show de horror. Pedro Bial pregando para ela no programa dele. Vamos lá. Vamos lá, vamos juntos, vamos juntos. Vou ter que adiantar em alguns momentos para que o vídeo não possa ficar muito longo. Eu vou adiantar em alguns momentos. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos. Hoje é uma ótima noite para a gente conversar sobre um gênero de música, um baita sucesso. Inclusive, agora tem um dia para si. O 9 de junho é o Dia Nacional da Música Gospel. E já a data escolhida... Dia Nacional da Música Gospel. Tem um dia agora, Dia Nacional da Música Gospel. A Bíblia fala, Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer palco, não quer holofotes. Deus não está no meio de fama, a estrela maior é Jesus. O centro de tudo é Jesus Cristo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, vergonhoso. Um dia da música gospel, só podia ser da música gospel, porque da adoração a Jesus, da adoração a Deus, nós adoramos a todo momento. Não tem dia, não tem hora, de manhã, de madrugada, lavando louça, fazendo o que for, a gente está adorando a Deus. É diferente. Tá vendo? A música gospel é muito diferente da adoração gratuita, de graça ao Senhor. Carrega as ambiguidades, a complexidade do universo evangélico. Sim, Bial. É o dia... Vamos lá, meu amigo. É o dia do aniversário de uma enfermeira sueca chamada Frida Maria Strandberg Lindgren, que chegou ao Brasil em 1917, né? Ela vai mais de 100 anos. Vamos lá. A harpa cristã, que é o inário da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior... Harpa cristã, louvores maravilhosos. Quantidade de vetores, de elementos. Uma missionária sueca de uma denominação norte-americana, em Belém do Pará, traduzindo hinos pentecostais de todo o mundo, que até hoje são cantados por milhões de brasileiros nas nossas periferias, perfeitamente aculturados e integrados à realidade mestiça do Brasil. Sem falar da própria palavra, gospel, que é do inglês arcaico, gospel, boa nova, tradução do grego.
Não, Bial, não é só cantado nas periferias, não. Tem pessoas de bairros nobres também que também louvam ao Senhor. Evangelho, virou a nossa palavra, evangelho. Pô, mas será que mais de 100 anos depois da transferência a gente precisa recorrer à língua dos outros para explicar o protestantismo brasileiro? Bora, Mas Bial. cuidado, né? A resposta não é na ponta da língua, na garganta do gogó. Mas 50 anos ela começou a brasileirar o gospel e o country gospel com seu violão, seu vozeirão, misturado. Vocês podem observar que ela até começou, na primeira foto que ele vai mostrar da Shirley Cavalhais, vocês podem ver o cabelo dela comprido, ela com as vestes mais humilde, totalmente, porque começa assim, começa simples, começa humilde, depois que vai, aí já era, vai contaminando, vai se corrompendo, né? Vamos observar juntos. A evolução da Shirley Cavalhais. Não só da Shirley, como outros cantores também, tá? Inclusive, eu vou aqui falar sobre a Shirley dentro da Palavra de Deus. Não estou, porque eu não conheço ela, não posso falar do caráter dela, mas vamos falar como mulher que se diz mulher de Deus. Tudo com sertanejo, forró, pagode, sofrência. Sofrência, claro, com luz divina no fim tudo. Canta bonita. É porque agora tem de tudo. Além da rainha, hoje a gente vai receber também um jovem súdito dela. Um talento carioca. Além da rainha, nós vamos receber um jovem súdito dela. Súdito dela? Rainha. Bora voltar? Eu tô surdo. Eu tô surdo ou eu vi isso? Tá derrotado pelo sangue de Jesus. Além da rainha? Mas o rei não é Jesus? O rei não é Jesus, irmão? A rainha? São capeta puro. Além da rainha, hoje a gente vai receber também um jovem súdito dela. Um talento carioca. Além da rainha? Rainha? Tomou a glória de Jesus. Quer roubar a glória de Deus. Quer morrer. É o fim dos tempos. Fim dos tempos. Súdito dela, ó. Além de rainha, ela tem súdito. Olha como Satanás é sujo, irmãos. Veja como é diabo puro, puro, puro. Que faz MPB, música pentecostal brasileira. Com as ferramentas de 2025. Ele também estuda o assunto como cientista. Viu como se modernizou? Agora tem até MPB, tá vendo? Triste. Imagina Deus vendo isso. Social, o trabalho de mestrado dele trata dos evangélicos nas rodas de samba do Rio. Então já deu para perceber o tamanho dos galhos, dos frutos, a profundidade das raízes. Vamos nessa, vamos fazer um mergulho no gospel. Aliás, quem gosta do que nada? Vamos fazer um mergulho na música evangélica pentecostal brasileira. A partir da vida e da obra de Shirley Cavalhais. Por favor, Shirley, eu posso sair por aí espalhando que hoje a gente está começando a festejar os seus 50 anos de carreira antes deles serem completados? Vou me gabar disso, hein? É o primeiro, né? Não é? É o primeiro. Que legal, hein? Tô aqui, gente, tô muito emocionada. Eu sou fã do Bial. E quem não é, né, gente? Quem Pois não é? Uma mulher que se diz serva de Deus, falar que é fã. Fã do Pedro Bial. Quem já se viu, mulher e homem de Deus, seguidor de Cristo, dizer que é fã de alguém? Onde que um servo de Deus, uma serva de Deus tem fã? Fã. Onde que eu vou ser fã de alguém, irmãos? Aposta, um show de apostasia. Do começo até o fim. Vamos lá? Vamos. Deixa no comentário, eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, tá? Ela falou que é fã do Bial. Vamos dar sequência na profanação. Tem mais. Aí que só começou o show de profanação, viu? O Bial é um homem muito inteligente, uma pessoa muito intelectual, estudado. Eu aprecio a inteligência do Pedro Bial como jornalista, mas fã dele não. Eu sou fã de Jesus Cristo. Quem morreu na cruz por nós foi Jesus. Nem ela é rainha, com o súdito dela, nem ela deve... Meu Deus, é muita coisa, muita sujeira. Preciso te dizer que eu também, a minha equipe toda está emocionada, porque muita história, né, Shirley? É muita história, né? Vai fazer 50 anos, já podemos comemorar os 50 anos, né? Já. Tem muito... Que aí a gente vai comemorando bastante. Vamos. Você começou... Vamos adorar Ele, ao Rei Jesus. Dizer, declarar que este Deus é... Em vários estados, cidades. E do nada, assim, apareceu uma pessoa que me convidou para me fazer uma gravação, porque naquela época era LP, né?
LP, long play. gente. Do nada, como se fosse do nada. É, Isso do é nada. destino de uma pessoa que tenta... Em vários estados, cidades. E do nada, assim, apareceu uma pessoa que me convidou para me fazer uma gravação daquela época, era LP, né? LP, long play. gente. Do nada, como se fosse do nada. É, Isso é do nada. destino de uma pessoa que tenta... Fica imaginando que músicas uma adolescente da Assembleia de Deus cantava na década de 70, a gente tá falando de 75, 76. Você tem uma para dar, por exemplo, uma frasezinha pra gente... Da Pentecostal? É. Lá vem Faraó, na frente de Israel, quem chegará primeiro. É um forró. É um forró. É um forró, é pentecostal. Forró pentecostal. Forró pentecostal, que Então, eu horror. fui pra Pois poder é, gravar esse estilão. havia esse gospel que era totalmente importado e reproduzido. E na Aí você começa a se apresentar. Mas uma música, como se diz, pentecostal, já sempre existiu mais um outro estilão, aquele estilo mais, como se fala, mais lento, né? Bem estilo igreja, né? Se vocês podem observar, a Shirley Cavalhar já começou desde lá do início parecendo a Tina Turner. Se vocês olharem pro cabelo dela, tá um cabelo de fogo, ela tá toda vaidosa, ela já começou sem doutrina, a maioria delas. Porque se vocês observarem elas lá atrás, elas já começaram, Fernanda Brum e outras, já começaram todas pintadas, todas vaidosas. Pega um vídeo antigo delas, e vocês podem ver com o cabelo delas, tudo, o cabelo da Shirley, parecendo um cabelo de um porco espinho. Parecendo um cabelo de porco espinho da Tina Turner. Observem para vocês verem. Elas já não tinham doutrinas. Elas já não seguiam a doutrina verdadeiramente. Quando esse gospel entrou no Brasil, no meio religioso, no meio evangélico, começou a destruição, a decadência a decadência da doutrina do Senhor, a decadência das igrejas já começou com esse gospel aí. Com aquela banda Novo Som, com Catedral, com o Kim, com outras bandas também, que começaram a... Aí, hoje em dia, você já sabe, já tem Thales, que é de demônio, Legião de Demônios, né? Que parece mais um cantor que tá incorporado com Satanás no palco. Aí já tem mais uns. Hoje já o capeta já tá mostrando as garras de uma forma mais violenta, né? No gospel. Mas no início começou com sapatinho de lã, bem ali, de mansinho, Melissa, com cabelo cortado, a cantora Melissa. Ali Lauriette começou a mais... Lauriette é que começou mais assim, na doutrina, mais naturalzinha delas todas. A Lauriette... e algumas outras, assim, poucas, começaram mais. Cassiane começou mais simplesinha também. Mas a Sheila e Cristina Mel já começaram já vaidosas. Podem observar para vocês verem. Vamos. Quando começou a surgir as músicas mais de bateria, de pandeiro, essas coisas todas, aí foi justamente na minha época que começou a surgir isso. É graças a você. É graças a Deus, né? Foi um canal de Deus pra ele. Pois é, Faraó, o Deus, é de 94. Já tinha essa batida, Já né? tinha, Dançante. é. Talvez hoje alguém chamasse de piseiro. Piseiro. Não tem uma pegada de piseiro? Tem pegado piseiro. Você estava tranquila? Você tinha convicção de... Comparando, irmãos, vocês vendo? Comparando coisa de Deus com piseiro, vocês viram, irmão? Comparando as coisas de Deus com piseiro. Vocês viram? Comparando as coisas santas de Deus com forró, com piseiro, com ritmos mundanos, com ritmos malignos. Mais lento, né? Bem estilo igreja, né? Quando começou a surgir as músicas mais de bateria, de pandeiro, essas coisas todas, aí foi justamente na minha época que começou a surgir isso. É graças a você. É graças a Deus, né? Graças a você, não. Pois é. Várias cantoras vieram antes de Shirley. Graças a ela, não. Na mídia você apareceu, mas antes de você, tinham várias adoradoras, levitas. Graças a você, surgiu... Não. Faraó, ou Deus, é de 94. É. Já tinha essa batida, Já né? tinha, Dançante. é. Talvez hoje alguém chamasse de piseiro. Piseiro. Não tem uma pegada de piseiro. Piseiro, pronto, é fim do mundo. Você tava Piseiro, é tranquila, fim tinha do convicção mundo. de que ia ser bem recebida? Não tinha medo de causar um escândalo na igreja? Eu nunca tive medo de escândalo de igreja. Eu sei que eu sempre amava. Dá pra ver, Shirley. Dá pra ver que você nunca teve temor a Deus, ó. Você nunca teve temor a Deus, se já teve, perdeu. Você nunca teve medo de escândalo de igreja, porque se você tivesse medo de escândalo de igreja, você não faria as barbaridades que você faz, não, Shirley. Você não faria. Jamais você faria isso. Cidades. E do nada, assim, apareceu uma pessoa que me convidou. Não, porque havia esse gospel que era totalmente importado e reproduzido. Aí você começa a se apresentar. Mas uma música, como se diz, pentecostal, já sempre existiu mais um outro estilão, aquele estilo mais, como se fala, mais lento, né? Bem estilo igreja, né?
Quando começou a surgir as músicas mais de bateria, de pandeiro, essas coisas todas, aí foi justamente na minha época que começou a surgir isso. É graças a você. É, graças a Deus, né? Foi um canal de Deus pra isso. Pois é, Faraó, o Deus, é de Bora lá. 94. Já tinha essa batida, Já né? tinha, Dançante. é. Talvez hoje alguém chamasse de piseiro. Piseiro. Não tem uma pegada de Piseiro, é capeta Você tava puro. tranquilo, você tinha convicção de que ia ser bem recebida, não tinha medo de causar um escândalo na igreja? Eu nunca tive medo de escândalo de igreja. Eu sei que eu fui sempre a mais rebeldezinha na igreja, porque eu era diferente. Sabe? Eu era diferente. Qual era a sua diferença? Ela tem a cara de pau de rede nacional dizer que ela era mais rebeldinha na igreja. Uma mulher que influencia outras pessoas, uma mulher que poderia estar ali, né, irmãos? Eu sempre fui a mais rebeldinha. Assim, naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. Falando de uma maneira super natural. É o fim dos tempos ou não é? Fim dos tempos. Muitas pessoas, na minha época, não era fácil. Tinha que ter roupão lá embaixo, sabe? Eu já chegava com a roupinha aqui. Eu era rebelde da igreja. Mas eu tinha que ser eu. Eu era rebelde dentro da igreja. KKKKKKK. Mas eu tinha que ser eu. Umas chegavam com roupinha comportada. Eu chegava sempre com uma mais curta. Veja quanto cinismo. Uma pessoa que se diz mulher de Deus, sabe que Deus vai cobrar dela, né, irmãos? Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Tinha que ser eu, entendeu? Sua maneira eu não conseguia ser aquilo que talvez queria me induzir que eu fosse aquela pessoa. Você talvez não estivesse se dando conta na época, mas você estava trazendo a brasilidade para um repertório de músicas que era todo basicamente norte-americano, né? É verdade, isso aí, esse estilo assim. Mas assim, eu comecei diferente, né? Eu comecei com uma era diferente de adoração do que estava existindo naquela época. Você levava bronca? Muito, nossa, você não tem ideia. Fui excluída várias vezes. Sério? Fui excluída várias vezes. E aí? Porque eu sempre fui autêntica. Você voltava de teimosa? Eu era muito autêntica. Eu sabia que a gente tinha que respeitar, né, os costumes da igreja. Então eu tive muito problema com os costumes da igreja. Vocês viram ela dizer que ela foi excluída por muitas vezes. Naturalmente, falando isso como se fosse normal, da gargalhada ainda fala que ela foi excluída muitas vezes da igreja, mas que ela, pra mim, não tem problema, por causa dos costumes da igreja. O costume que ela fala é o quê? A doutrina, o evangelho de Cristo estreito, a porta estreita, né, a forma de se vestir, de se comportar. Ela se acha revolucionária, a mulher moderna que vai, a desbravadora, sabe, irmãos, é isso que ela acha. Mas o que ela disse de costume da igreja não é costume da igreja. É o evangelho santo de Cristo na sua maneira, em sua forma de se vestir, de se comportar, como as mulheres santas. A Bíblia recomenda as mulheres santas. É isso que ela quer dizer, que ela não respeitava da igreja. Assim como Shirley Cavalhais, tem várias como essa dentro das igrejas. Dentro das igrejas, tem várias como ela, rebelde assim, que o pastor se mata de pregar, se acaba de ensinar e elas não querem ouvir, querem andar igual Jezabel dentro das igrejas. Tá, para vocês verem que tem pastores que pregam a verdade. Mas ela própria falou o quê? Eu sou rebelde. Eu queria andar do meu jeito, viu? Ela queria andar do jeito dela. Porque a porta estreita, ela não quer seguir. Então eu tive muito problema com os costumes da igreja, entendeu? E eu vivia aqui nos costumes da igreja, só que eu era mais rebeldezinha, mas Jesus sempre me amou, entendeu? Eu sempre tem uns rebeldezinhos, né? Sim, eu acho que tá certo você dizer que é rebelde, mas talvez você fosse um pouquinho à frente do seu tempo. Isso aí. Sempre foi assim, sempre tem uma coisa mais. Viu chegar antes. E aí depois chegou. Eu sei que eu trazia muito. Viu, Bial? Ela viu chegar antes. Sabe o que ela vai ver chegar antes? A profundeza do inferno. Isso que ela vai ver se ela não se arrepender. Entendeu, Bial? Ela vê à frente, ela é revolucionária. Ela vê à frente. Modernizando e desobedecendo a doutrina santa do Senhor, ela vai ver à frente dela logo a profundeza do inferno. O lago de fogo, é onde ela vai, se ela não se arrepender e se converter. Problema para os pastores, vir na igreja, né? Mas, graças a Deus, foi rompendo tudo isso, foi vencendo essas coisas todas. A impressão que eu tenho, gente, vocês talvez pensem assim, ela podia ser rebelde, mas quem é que cantava que nem ela? Aí não dava pra abrir mão. Porque eu vim na vocação vocal diferente, né? Mas você teve aula de canto? Não. Nunca? Nem depois que virou profissional? Aí depois que eu virei, porque era muita gente ao extremo, aí você tem que eu tive que treinar, de ter uma professora, né? Porque às vezes a voz falhava, então a gente tem que ter aquela técnica vocal, aprender a técnica vocal. Olha só, nós pedimos um depoimento de um pastor português, ele se chama Tiago Cavaco. Um depoimento dele a respeito da música evangélica brasileira. O Cavaco é pastor da Igreja Batista da Lapa, Lisboa. Ele é escritor, é músico também, dono do selo Flor Caveira. Então vamos ouvir a visão de quem olha o fenômeno da música
evangélica brasileira. Músico, dono do selo Flor Caveira. Olha o nome maligno. Vê se algum servo de Deus vai abrir qualquer tipo de empresa ou marca com o nome Flor Caveira. Veja se não é uma coisa que tem alguma coisa sombria por trás disso. De fora, de Portugal, no caso. Na época da minha infância, a influência da música feita por evangélicos no Brasil é muito grande em Portugal. A maior parte da música que nós cantávamos em Portugal, ou pelo menos uma boa parte da música que nós cantávamos nas nossas igrejas, muitas vezes chegava-nos do Brasil. Volto a ouvir a música feita por evangélicos, a chamada música... É música, como eles falam, não é louvor, não é adoração a Cristo. É música mundana. É música para faturar, para ganhar dinheiro, para ficar rica, para ganhar riquezas da terra. É o que a Bíblia fala. Vão ganhar o mundo inteiro e perder as suas almas. Né? Vão falar naquele dia, Senhor, eu profetizei, eu louvei, eu ganhei almas. Né? Mas, apartai-vos de mim, não te conheço. Além do que? As plásticas. Tal como ele, o cavaco. Espírito Santo, aquela coisa toda que vem sobre a vida da gente, a presença do Espírito Santo de Deus. Então, assim, cada um, já para essas igrejas mais assim, né, mais elitizadas, assim, não existe essa coisa da presença, de dançar, não existe, né? E eles educadamente pedem pra gente, ó, você vai cantar, a gente ama você, eu gosto de ser seu fã assim mesmo. Mas dá uma filtrada pra nós aqui. Pentecostal, Mas talvez seja porque as igrejas pentecostais, elas em geral estão presentes nas periferias, no interior, lugares onde a música representa uma superação mesmo daquela realidade. É verdade. Vem cá, então, a gente tava falando um pouco antes de você como uma mulher adiante do seu tempo. Você usava calça comprida quando isso era considerado pecado. Usava maquiagem. Aquela época era tudo pecado. Pintava o cabelo. Tudo pecado. Vem cá, deixou de ser pecado? Hã? Deixou de ser pecado? Eu fui a primeira Assembleia de Deus a... O próprio Pedro Bial falou, ué, o que era pecado deixou de ser pecado? Exemplo, Jesus mudou? O evangelho se modernizou? Uma coisa que era, já não é mais? Até ele causou estranheza no próprio Pedro Bial, onde ele disse, ué, mas era pecado? Tudo isso já não é mais, Shirley? Veja que até o Bial estranhou. Causou estranheza no próprio apresentador, que é uma pessoa que não é evangélico, não é cristão. Vendo que houve essa mudança, essa modernização no Evangelho Santo de Jesus. Triste, lamentável. E agora ela vai defender as vaidades porque ela quer viver no pecado. Então, é claro que ela vai defender. Vamos ouvi-la defendendo o pecado? Vamos. Eu fui a primeira Assembleia de Deus a pintar cabelo. Eu Olá. fui, como se diz, a rebelde. Eu fui a primeira Assembleia de Deus a ver que não entregou a vida a Jesus, entregou a igreja na placa, na placa, tá agarrada na placa. Se entregar, serviço a Jesus mesmo e obedecer os mandamentos do Senhor. Veja, igual a Tina Turner, o cabelo pegando fogo já, ó. Já tá pronta para ir pro inferno, olha lá, irmãos. O cabelo igual um porco espinho, pegando fogo, olha. Veja que ela já tá até pegando fogo. Olha, já tá até pegando fogo o cabelo dela, tá vendo? Parece que tá na chama do inferno já, olha. Tá vendo ali, ó? Há anos e anos atrás, já não tinha doutrina, porque a Bíblia fala que o cabelo foi dado em lugar de véu. Veja que ela já não obedecia à palavra de Deus. Desde quando ela começou a cantar, ela nunca foi obediente à palavra de Deus. Olha lá, ó, como ela cortava os cabelos na época da moda. Na moda Tina Turner, naquela moda de cabelo porco espinho, olha lá, pegando fogo, olha. Já as labaredas do inferno, já na cabeça dela ali, olha. Pra vocês verem, bem de perto, ó. Tá vendo, irmãos? Então ali, já não tinha doutrina, desde aí ela já não obedecia a palavra de Deus. Eu já consegui observar isso há muito tempo, eu não sei vocês. Desde aí já não existia mais doutrina com ela, tá? Olha lá, ó. E trouxe problemas pra você? Não, eu fui uma pessoa muito, sabe, fui excluída, mas eu não desisti, eu continuei na mesma igreja, porque o meu objetivo não era, eu não estava ali nem por causa do pastor se me excluiu, não, estava porque eu gostava de estar ali. Eu gostava, independente da... Você não tinha medo de estar em pecado? Ah, de estar em pecado? É. Ah, sim, claro. Você falava que usar calça comprida era pecado, você usava. Mas pra mim não Maquiar era é pecado. Mas pra mim não era pecado. Eles podiam falar, mas pra mim... Olha lá, você não tinha medo de estar em pecado, Shirley? Você falava que era pecado e usava. Você falava que isso era pecado e usava. Sabe quem são essas pessoas que falam e não vivem? Pedro Bial. São, na Bíblia, considerados hipócritas e fariseus. A Bíblia fala, Pedro, que eles não entram no reino dos céus e eles não deixam quem quer entrar também. A Bíblia fala que eles ficam na porta do céu, impedindo as pessoas de entrarem, com a hipocrisia deles, de pregarem e não viverem. Eles pregam, mas não vivem.
É isso. Ela não soube te responder, eu tô te respondendo. Ela não soube te dar a resposta correta. Ela pregava, mas ela não vive, porque ela vive mamão, ela vive o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro, Pedro Bial. Por isso que ela falava que era pecado e fazia, porque para eles não importa as almas. Eles querem saber dos shows. Entendeu? Pregam, mas não vivem. É pecado para os outros, mas eles pregam, mas não vivem. É pecado, mas quando você olha para eles, cadê? Estão fazendo. Estão fazendo o que eles falam que é pecado. É assim, os hipócritas e fariseus. A Bíblia fala sobre eles. Pedro Bial falou, mas menino, você não tem medo de estar em pecado, não? Você pregava que tudo isso era pecado e você está usando isso. Agora, tudo que você está fazendo, não é mais pecado. Tudo que você falava que era pecado já não é mais. Você não tem medo de estar em pecado, não? Ela, não tem nada. Porque para mim não é pecado, não, Pedro Bial. Para mim é normal. Pedro Bial pregando para Shirley Carvalhais, final dos tempos. Era pecado. Eles podiam falar, mas por mim, para mim, dentro de mim, eu não sentia que era pecado. Sabe, usar uma calça. Eles poderiam falar, mas para mim não é pecado. Então a pregação dos pastores estava entrando aqui no buraco do ouvido dela e saindo no outro. Como muitas mulheres hoje em dia dentro das igrejas estão com os espíritos malignos de Jezabel, andando conforme as suas próprias vontades. É o que ela está fazendo. Ela está andando conforme a vontade dela. Ela faz a doutrina dela. Ela não quer seguir Cristo. Ela quer seguir o que o coração dela, os desejos do coração dela. Eu não sentia que era pecado. Eu vou pedir... Mas é pecado. Costume, né? Uhum. Isso aí, pra mim, isso é na área dos costumes, né? Eu vou pedir a opinião de mais alguém. Mas é pecado sim. Tudo isso é pecado para Deus. Deus abomina. De música da Igreja Batista da Esperança no Rio de Janeiro. Tudo isso Deus abomina, que é pecado, Shirley. Esse crescimento massivo dos evangélicos, né? Fazendo samba, mas a gente tem uma nova vida. Louvor. Pode ser usado em louvor. Acredito que sim. Tento fazer, feito hoje também. O que é liturgia e o que é canto congregacional. Incluindo o que os evangélicos fazem, viver sua vida, sobreviver. Eu estava numa depressão muito grande, eu entrei em depressão. E eu fiquei muito mal, muito, assim, fiquei muito depressiva mesmo. Um ser lá no quarto dele falou para ele que ele passava, que ele pegasse no violão. Vergonha, simplesmente. Estou envergonhado com a participação da Shirley Carvalhais, que em nada me representa, ali apostatando da fé e dizendo, alegando que tudo que é pecado, para ela já não é pecado mais. Tudo é normal para ela. Triste. Apostasia isso. O próprio Pedro Bial diz, mas se você pregava tudo isso, tudo que era pecado, a calça jeans, a maquiagem, você não tem medo de estar em pecado, Shirley? Não tem medo não, perdeu o temor de Deus, perdeu, irmãos. Cauterizou a mente, Satanás cauterizou a mente delas de uma forma tal que elas, medo não, Bial, não, eu não. Pra mim não é pecado isso, mas você não pregava, Shirley, que era pecado, tu não disse que calça jeans era pecado, que a maquiagem era pecado, tudo isso é pecado, agora já não é mais, Shirley, pecado. Deixou de ser pecado assim do dia para a noite? Tudo que as igrejas pregaram a vida inteira, os pastores pregaram por toda a vida, de uma hora para outra não é mais pecado? Porque eles estão copiando o mundo, Pedro Bial. As mulheres, a maioria, hoje em dia, o pecado entrou dentro das igrejas. É isso que você não entendeu, meu querido. Entendeu? O pecado, ao invés delas trazerem as mulheres do mundo para a igreja, para que elas possam se santificar, renunciar às práticas do pecado, às bagagens do Egito, tudo isso que é abominável aos olhos do Senhor, elas estão se contaminando com o mundo, entendeu, Pedro? Elas estão se contaminando. É isso que aconteceu, apostasia. Apostataram da fé. O que ela cria que era pecado, Satanás colocou na mente dela que já não é mais. E dessa forma, elas conseguem levar muitas mulheres para a profundeza do inferno juntinho com elas. Veja a cara dela, o rosto dela. Eu respeito pela idade dela, que tem idade de ser minha mãe, a Shirley Carvalhais.
Eu também gosto de um louvor que ela, né, que é Deus dará de volta tudo para você. Acho lindo aquele louvor. Shirley, não faça uma coisa dessa com o Evangelho de Cristo, Shirley. Você vai pagar um preço muito alto, muito grande. Deus vai cobrar um preço tão caro de você. O preço pode ser a salvação, a tua coroa, que você está perdendo a tua coroa. Então, você pode parar, se você continuar nesse pensamento, você vai para a profundeza do lago de fogo, vai levar muitas mulheres junto com você e Deus vai cobrar o sangue dessas almas da tua mão, por causa dessa tua pregação aí, apóstata. Então, reveja os teus conceitos, as plásticas, os botox, para tentar ser jovem, para tentar ter uma idade que não é a sua idade. Os cabelos seus que já deveriam ser brancos, já não são brancos mais. A Bíblia fala sobre tudo isso, que é pecado sim. E você quer ser uma novinha. Você já não é mais novinha. Você já é uma mulher de idade. A Bíblia fala, um dia fui criança, fui jovem, fui velho, fui moço, hoje sou velho. Cada um tem um ciclo da vida que você tem que... Você e as outras cantoras, né? A Rose Nascimento, que tá igual uma cafetina, o rosto parece o rosto de uma cafetina. Até a Lauriette também, triste, lamentável. Cassiane também, transfigurando seus rostos. Tá uma coisa abominável. Então, tem que aceitar o natural que Deus fez. No dia do juízo final, vocês vão ouvir: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Tanto pelos comportamentos que vocês têm aqui na terra, totalmente contraditórios, contrário à palavra, inclusive cobrando para os shows, cobrando para pregar, cobrando para pregar, colocando preço no Evangelho de Cristo, vocês vão pagar por tudo isso. A Bíblia fala: de graça recebestes e de graça dai. E você sabe perfeitamente disso, Shirley. Você e as outras também. E agora eu vou estar lendo aqui uma passagem curta da Bíblia que fala um pouquinho sobre essas coisas. A primeira passagem é no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, tá? Ela diz que ela é rebelde, né? Olha o que a Bíblia fala sobre o pecado da rebeldia, viu, Shirley? Olha, 1 Samuel 15, 22 até o 24, vamos lá? Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. Você é como uma feiticeira para Deus. Você falou que é rebelde. O pecado da rebeldia, Shirley, você e outras. Não é só a Shirley que tá assim não, tá, irmãos? A maioria das cantoras gospel, todas. O pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Tá na iniquidade já, um pecado que já a pessoa já recorrente, já ficou encruado já. Um pecado que a pessoa comete todo dia já. Não, se tornou iniquidade, já não é mais pecado, é iniquidade. Idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei. Ok? Primeira palavra foi essa que Deus me deu. Segunda palavra que Deus me deu está no livro de Isaías. Perdão, deixa eu ver se é Isaías. Não é Isaías. Está no livro de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 14. Nós, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tem aprendido. E que, desde criança, sabes as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeita e perfeitamente instruído para toda boa obra. Outra palavra que fala no capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias vontades, concupiscências, amontoarão para si mesmos, para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, não suportarão e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, o apóstolo Paulo fala, né, irmãos? Ali a questão da... Mas fala para a gente guardar a doutrina que aprendeu desde... Porém, porque tempo virá em que não suportarão a doutrina, mas tal, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade. O que ela fez? Desviou o ouvido da verdade. O que era pecado para ela já não é mais. Tu, porém, nós devemos vigiar em todas as coisas. Tá vendo? Lamentavelmente, a Bíblia fala para a gente permanecer na doutrina do Senhor. E 1 Timóteo também fala, tá vendo? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Estude para apresentar-te a Deus, aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Tá vendo? Dividindo corretamente a palavra da verdade. E como que você se apresentou, Shirley, para um programa em rede nacional, para todo o Brasil? Qual o aprendizado que você deixou para as mulheres que se assistem? As mulheres, homens, servos de Deus e os ímpios que já assistiram Shirley Cavalhares, foi que tudo que foi aprendido dentro, pregado todos esses anos, há 20, 30 anos atrás, pelos pastores que sofreram, os discípulos do Senhor que escreveram aqui, inspirados pelo Espírito Santo, dentro da... Tudo que eles ensinaram, você falou em rede nacional para todo o Brasil. É tudo mentira, que nada disso é mais pecado, que está tudo liberado, que você é rebelde, e você praticamente ensinou as mulheres. Sejam rebeldes também. Lá na igreja me disciplinaram, implicaram comigo, mas eu segui conforme a minha vontade, conforme o que eu achava que era correto. Não obedeci os pastores quando ensinaram. Então, eu sou uma ovelha rebelde. Vai lá, mas Deus me entende. Deus não te entende. Se você morrer assim, seu lugar está reservado no lago de fogo eterno. Porque Deus não terá culpado por inocente. E você sabe que você está cometendo pecado, induzindo milhares de pessoas a pecarem contra Deus e irem para o inferno juntinho com você. Apostasia. Você considere-se um apóstata da fé e Deus vai cobrar tudo isso de você, porque você em rede nacional induziu mulheres, onde você poderia usar como um canal de bênçãos ali para ministrar a verdade, a doutrina, a santificação, a renúncia do corpo, da alma, do espírito, e louvar, adorar o Senhor ali para poder edificar vidas. Você sentou no sofá do cumbial para poder desmentir a palavra de Deus. Com certeza, a cobrança vai chegar sobre a tua vida. Em pouco tempo, Deus vai cobrar de você. Você pode esperar como 1 mais 1 são 2, viu? Aguarde, porque Deus vai te cobrar tudo isso aí que você fez em rede nacional. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os irmãos não se esqueçam de ajudar o canal. Amém? Deus abençoe e proteja em nome de Jesus Cristo. Orem pela minha vida. Eu continuo aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Deus sustentando as minhas mãos para eu não cair. Assim como vocês orando por mim e eu orando por vocês. Sempre pregando a verdade dentro da doutrina santa da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau.